Em junho de 1967, paraquedistas israelenses enfrentaram a missão mais mortal de suas vidas. Eles precisavam capturar uma colina do inimigo, mas não era uma colina qualquer. Ela estava coberta de trincheiras, campos minados e bunkers de concreto. Cada canto podia esconder um soldado inimigo. Cada passo à frente podia ser o último deles. Os combates eram corpo a corpo e confusos. As unidades ficaram isoladas umas das outras. Dezenas perderam a vida em questão de horas. Para os israelenses, esse não era só mais um objetivo militar. Jerusalém era uma cidade dividida por arame farpado e fortificações militares, e as forças jordanianas tinham acabado de lançar um ataque contra o lado israelense. Os paraquedistas sabiam que suas casas, suas famílias, tudo o que conheciam poderia depender daquela pequena colina, porque quem a controlasse teria o controle do futuro de Jerusalém. Esta é a Batalha da Colina da Munição. No dia seguinte ao nascimento de Israel, o país foi invadido por seus vizinhos. Quando os combates pararam, não houve tratado de paz nem fronteiras permanentes, apenas linhas de armistício instáveis, e uma delas passava bem no meio de Jerusalém. Arame farpado, muros de concreto, atiradores de elite vigiando do outro lado. Israel controlava a maior parte da cidade, mas a Jordânia capturou a Cidade Velha. O bairro judeu ficou sem judeus pela primeira vez em séculos. Os judeus estavam perto o suficiente para ver seus locais mais sagrados, mas não podiam visitá-los. Na vila árabe de Beit Safafa, uma cerca dividia a comunidade. Durante casamentos, eles se reuniam na cerca para receber bênçãos dos familiares do outro lado. Com o tempo, a Jordânia fortificou seu lado com bunkers e trincheiras. Israel construiu casas com paredes grossas e janelas altas para proteger os civis dos atiradores. A vida continuou assim por décadas. Mas era como viver em um castelo de areia sem nunca saber quando as ondas poderiam levar tudo embora. E na primavera de 1967 a maré estava subindo. No Sinai, o Egito reuniu tropas e cortou o transporte marítimo de Israel. Forças sírias bombardearam comunidades pelo norte e a Jordânia assinou um pacto de defesa com o Egito, colocando Jerusalém na linha de fogo. Israel estava ameaçado de todas as direções. Então, em 5 de junho, Israel atacou o Egito primeiro, convencido de que talvez não tivesse uma segunda chance. Os líderes israelenses pediram à Jordânia que ficasse fora da guerra. Em vez disso, a Jordânia começou a bombardear Jerusalém Ocidental e tropas avançaram para uma zona desmilitarizada controlada pela ONU. Muitos temiam uma repetição de 1948, quando o bairro judeu da Cidade Velha caiu. Bairros invadidos, sinagogas destruídas, famílias forçadas a fugir de suas casas. Se Israel não conseguisse repelir os jordanianos, toda Jerusalém poderia cair. Enquanto as forças jordanianas controlassem o terreno elevado no norte de Jerusalém, Israel não conseguiria se mover na cidade. É por isso que tudo dependia da captura da Colina da Munição. Era um posto militar fortemente fortificado que bloqueava a aproximação israelense pelo norte a Jerusalém Oriental. Ela era o ponto de ancoragem de toda a linha defensiva da Jordânia, e capturá-la parecia praticamente impossível. Metralhadoras pesadas e morteiros, 2 trechos de arame farpado afiado como navalha, com um campo minado entre eles. Um labirinto de trincheiras e bunkers, cheio de legionários jordanianos, prontos para atacar com vantagem de terreno elevado e o elemento surpresa. Então, no topo da colina estava o bunker de comando jordaniano fortemente fortificado, o chefão final dessa batalha, literalmente morro acima. A missão ficou a cargo de cerca de 100 paraquedistas israelenses. Eles esperavam cerca de 60 legionários jordanianos defendendo a colina, mas logo enfrentariam cerca de 150 soldados bem entrincheirados. Logo após a meia-noite, os paraquedistas foram de ônibus pelas ruas escuras de Jerusalém até chegarem a 1 quilômetro da fronteira. De lá eles seguiram a pé. Sem luzes, sem conversa, apenas o som das botas no chão. Por volta das 2h30 da manhã, a batalha começou. Refletores israelenses de repente iluminaram as posições jordanianas. Equipes israelenses de metralhadoras e morteiros bombardearam os alvos iluminados por 30 minutos. Enquanto os jordanianos ainda se recuperavam, um pequeno grupo de paraquedistas correu a primeira cerca de arame farpado com explosivos. Eles abriram passagem pela primeira cerca, mas antes de conseguir abrir passagem pela segunda, houve uma falha de comunicação.
O resto do batalhão pensou ter ouvido o sinal de ataque e avançou direto para uma armadilha feita por eles mesmos. Após passar a primeira cerca, precisaram atravessar um campo minado. A estratégia israelense era simples: corra o mais rápido que puder em fila única. Se o cara na sua frente pisar em uma mina, pule sobre o corpo dele e continue correndo. Isso exigia muita coragem, mas funcionou. Até que a fila parou de repente, bloqueada pela segunda cerca que eles achavam que tinha sido destruída. Eles ficaram presos em campo aberto, encurralados em um campo minado sob intenso fogo jordaniano. Um grito percorreu a linha de soldados avisando que ainda havia outra cerca. Finalmente a mensagem chegou ao comandante da equipe de explosivos da reserva, que estava esperando perto da primeira cerca. Ele correu pelo campo minado sob fogo inimigo e colocou seus explosivos sob a segunda cerca de arame. Tentou conectar o detonador. Uma granada jordaniana foi lançada em sua direção. Ela explodiu a poucos metros de distância, mas ele continuou trabalhando. Finalmente ele ativou o detonador. A explosão abriu uma brecha na segunda cerca. Os paraquedistas avançaram rapidamente e mergulharam na trincheira jordaniana, escapando de um perigo ao se lançar em outro. Agora a luta real ia começar. Nas trincheiras, os caminhos eram estreitos, as paredes altas e a visão limitada. O ar estava carregado de poeira e fumaça. Os soldados viravam as esquinas e davam de cara com posições inimigas. A estratégia israelense era que o homem da frente fizesse fogo contínuo enquanto avançavam em linha. Quando seu carregador acabava, ele trocava com o segundo homem que assumia a ponta enquanto recarregava. Logo notaram que as trincheiras eram estreitas demais para trocarem de lugar com aquele equipamento volumoso e precisaram improvisar. Quando o homem à frente ficava sem munição, deitava-se para que os outros corressem sobre seu corpo. O avanço era lento e exaustivo. As unidades se separaram umas das outras no caos. Após horas de combate, um dos pelotões estava reduzido a apenas 7 soldados, sem nenhum oficial comandante. Eles estavam sem granadas, quase sem munição. Eles não sabiam o que fazer. Então, apenas sentaram com os feridos e aguardaram. Em outra trincheira, o soldado da frente inclinou a cabeça além de uma curva, e um soldado jordaniano arrancou a ponta do seu nariz com um tiro. Ele caiu para trás, derrubando os outros como dominós. Carregados com mochilas pesadas, era difícil se levantar. Ficaram totalmente expostos a um ataque jordaniano. O soldado da frente, sem nariz e cego pelo próprio sangue, de alguma forma conseguiu se levantar e jogou uma granada na curva. Então ele correu pela curva, disparando sua Uzi até que não restasse nenhum jordaniano no caminho à frente. Os soldados precisaram atravessar uma parte da trincheira totalmente exposta a uma emboscada jordaniana de cima. Então, o subcomandante ordenou ao soldado Eitan Navet que corresse pelo topo da trincheira para proteger o restante dos homens. Todos sabiam que a ordem era provavelmente uma sentença de morte, mas Navet não hesitou. Ele protegeu bravamente seus companheiros completamente exposto até que finalmente foi abatido pelos jordanianos. Sua fogo de cobertura foi essencial para o avanço dos israelenses. Quando amanheceu, os paraquedistas na colina da munição estavam exaustos, as unidades dispersas e a munição acabando. Eles estavam lutando no escuro há horas. Agora, a luz do início da manhã revelava os feridos deitados ao lado dos mortos. A trincheira jordaniana no topo da colina ainda resistia firmemente. Sempre que os israelenses tentavam avançar, eram repelidos pelo fogo inimigo. A colina continuava sob controle jordaniano. Mas então, exatamente no momento certo, os reforços chegaram. Engenheiros abriram caminho para os tanques israelenses avançarem e entrarem na luta. Com um ronco baixo que sacudiu o chão, os tanques avançaram lentamente colina acima, e foi então que um tenente chamado Yoav Tsuri viu sua chance. Usando os tanques como proteção, ele correu da trincheira e ordenou que todos avançassem colina acima. Seguindo seu comando, os sobreviventes dispersos saíram para campo aberto. Alguns corriam de árvore em árvore, de pedra em pedra, jogando-se no chão para atirar antes de avançar novamente. Mas Yoav não se abaixou nem correu. Permaneceu ereto, avançando firme pela encosta. Ao chegarem ao topo da colina, atacaram sob forte tiroteio jordaniano, saltaram a trincheira e dispararam contra os jordanianos. A trincheira mais alta foi tomada. Mas a batalha ainda não tinha terminado. À esquerda, outra trincheira estava cheia de legionários jordanianos. Yoav correu até a borda e lançou uma granada lá dentro. A explosão sacudiu a trincheira.
Ao se virar, percebeu que foi atingido. Ele não viveria para ver o fim da batalha, mas seu ataque cumpriu seu objetivo. Eles haviam capturado a trincheira jordaniana mais forte. Agora, os israelenses estavam se aproximando da última posição jordaniana no canto superior da colina. Mas o fogo jordaniano de um bunker próximo impedia qualquer avanço. Um soldado se ofereceu para sair da trincheira e subir no topo do bunker para jogar uma granada dentro. Os outros o alertaram de que era uma missão suicida, mas ele não ouviu. Ele subiu no bunker completamente exposto e jogou uma granada lá dentro. Após a explosão, perceberam que o bunker tinha uma sala lateral com jordanianos abrigados. Então, os israelenses reuniram mais de 18 quilos de TNT e colocaram contra a parede do bunker. A carga detonou, destruindo a parede e o teto. Os paraquedistas lançaram granadas nos escombros e avançaram, atirando até cessar todo o movimento. Com o bunker destruído, os israelenses eliminaram facilmente os focos finais de resistência jordaniana. Após horas de combate brutal e corpo a corpo, a colina estava agora nas mãos dos israelenses. Quando a luta finalmente cessou, o custo ficou evidente. 36 paraquedistas israelenses e 71 legionários jordanianos foram mortos na batalha. Antes de sair da colina da munição, os israelenses ergueram um memorial temporário para homenagear seus companheiros caídos. Em um gesto de respeito, eles também enterraram os corpos de 17 soldados jordanianos. Eles colocaram uma placa sobre a cova dizendo: "Aqui estão enterrados 17 bravos soldados jordanianos." Estrategicamente, a batalha mudou tudo. A captura da colina da munição abriu o acesso norte a Jerusalém Oriental. Israel agora podia flanquear as posições jordanianas. Em poucos dias, Israel assumiu o controle de toda Jerusalém. Pela primeira vez em quase 2 décadas, o arame farpado foi retirado. A cidade foi reunificada. Vozes em hebraico preencheram o bairro judeu. Os judeus puderam novamente ter acesso a seus locais mais sagrados. Alguns dançaram, alguns rezaram, alguns choraram. Décadas depois, Israel e Jordânia assinaram um tratado de paz, encerrando décadas de guerra. E em 2012, algo notável aconteceu. Veteranos que antes lutaram uns contra os outros na colina da munição se encontraram novamente no mesmo local. Eles ficaram lado a lado, compartilhando suas histórias e homenageando os que caíram de ambos os lados. Hoje, a Colina da Munição é um memorial nacional desenvolvido com o apoio do Fundo Nacional Judaico dos Estados Unidos e de seus doadores em todo o país. As trincheiras onde os soldados lutaram ainda estão lá, cuidadosamente preservadas. Ela permanece como um lembrete de que até mesmo as batalhas mais ferozes podem, um dia, dar lugar à paz.